Amém. Glória a Deus. A voz ficou um pouco prejudicada por causa das atividades ontem, né? A gente fica muito intenso e aí esquece de cuidar da voz. Mas eu acho que vai dar para a gente entender, ouvir. O assunto nosso da paternidade, ele nos remete à nossa identidade também, né? Nós somos filhos por legitimidade, porque Ele assim o fez. E quando nós vemos os apóstolos compartilhando, sendo usados nessa questão da revelação, nós vemos um princípio, né? Vemos um princípio que é desde os tempos passados. E isso é muito importante para nós e deve ser muito valorizado, irmãos. Esse tempo que a gente separa para a comunhão entre nós, irmãos, né? Acredito que todos aqui têm algum nível de responsabilidade com alguém. Primeiramente consigo mesmo, né? Diante do Senhor. E posteriormente com a família. E assim com aqueles a quem o Senhor nos confia. E Paulo, ele nos remete a essas realidades, né? Acerca daquilo que o Senhor fez por nós. Daquilo que o Senhor, na sua soberania, né? No seu propósito eterno, ele nos remete e nos leva à compreensão de que nós somos escolhidos, nós estávamos no coração do Pai, mesmo antes de nós entendermos qualquer coisa. Isso é simplesmente fantástico. Isso vai além de qualquer expectativa de amor. Então, esse amor é um amor que transcende. Ele é além de qualquer perspectiva, de qualquer entendimento. E quando os irmãos começaram a compartilhar, né, sobre a proposta, nós nos baseamos em 2 versículos, né? Primeiro foi Mateus capítulo 28, né, versículo 18, com base na proposta que havia sido lançada no último retiro, que era a questão da proclamação do Evangelho, e os irmãos compartilharam de maneira bem entendida que a Assembleia no Rio de Janeiro, com suas assembleias locais, nos bairros, seus núcleos, começaram a receber a palavra e começaram a manifestar assim o desejo de estar próximo dessa direção. E nós colhemos resultados rápido. Pessoas se achegaram, né? Pessoas vieram, pessoas foram incluídas, e nós começamos a ter outros níveis de experiências com pessoas novas. E isso também para nós, irmãos, é um exercício de renovação. Porque alguns aqui já estão na caminhada já até mesmo mais de 40 anos. E quantas experiências já tiveram com esses ciclos de iniciação, de desenvolvimento, vários. Mas o Senhor é aquele que sempre Ele quer nos ensinar. Porque a nossa tendência é envelhecer. Nós somos, naturalmente falando, velhos. Todos os dias nós precisamos ser renovados. O Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória pela imagem do Senhor, o Espírito. Então nós precisamos disso. E
O outro versículo que foi proposto, 2 Timóteo, capítulo 2, esse me chama mais a atenção para o encargo a ser repartido, que é a questão de fortificar-se na graça. Irmãos, nós somos por natureza fracos, somos caídos, somos propensos a desanimar, somos propensos a recuar. E Paulo está falando especificamente para um jovem, Timóteo, que aproximadamente, segundo as histórias, Timóteo tem 17 anos. E Timóteo está dentro de um contexto não muito agradável para muitos. Timóteo está numa localidade, numa igreja, em que houve um grande desvio da verdade. As pessoas se desviaram da centralidade de Cristo. Aquele grupo de irmãos se desviou da primazia, já não dava primazia mais a Cristo. Agora existia fábulas, genealogias sem fim, doutrinas intermináveis. Essa é uma preocupação muito profunda, irmão, e é uma luz que brilha nos nossos dias. O que nós temos de seguro é a rocha, e a rocha é Cristo. E Cristo, ele é uma pessoa viva, e ele é o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se nos nossos dias, irmãos, houver uma substituição por alguma coisa, os irmãos ainda falaram isso, por filosofia, por cultura, por qualquer outra coisa. Nós vemos hoje na atualidade o quadro. O Evangelho tem sido diluído. O Evangelho tem sido substituído progressivamente. Então o que nós precisamos para os nossos dias? Fortifica-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Primeiro cuidamos da nossa relação com Deus. E foi essa preocupação de Paulo justamente quando ele chama aquele grupo de irmãos de Mileto, ele chama os presbíteros da igreja para a comunhão. E ele diz a eles que eles são os bispos, eles são as pessoas chamadas, levantadas por Deus para pastorear o rebanho de Deus, na qual foi comprado com sangue precioso. E não somente isso, irmão, Atos 20, 28, mas eu receio que na minha partida, e ele tinha certeza disso, isso já estava acontecendo, surgirão no meio de vós lobos vorazes. Precisamos cuidar de nós mesmos, irmão. Nós nos fortificamos na graça, na presença do Senhor, no conselho da comunhão, e nos submetemos à correção. Nós somos imunes, nós somos livrados de querermos ser algo, controlar alguém ou dominar sobre outros. Isso é um grande antídoto para nós, é uma grande vacina. E o Senhor, o Filho de Deus, os irmãos abordaram o verbo que se fez carne, essa plenitude de Deus veio até nós. E esse relacionamento do Filho com o Pai expressa toda essa vontade e manifesta no meio dos discípulos um desejo. E aí ontem vimos, o Rogério abordou várias vezes acerca do caráter de Cristo, acerca da formação de Cristo em nós, que foi a escola do discipulado de Jesus. A ênfase do ensinamento de Jesus. Não você saber, mas você ser. E Paulo, como um grande observador
ele aplica todas essas coisas. Ele, quando é levantado pelo Senhor, ele prega o evangelho aos gentios, porque esse evangelho, ele não é só para judeus. Em Cristo, esses dois povos foram unidos num só. E agora nós, que por natureza somos gentios, agora nós fazemos parte de um só corpo. Nós temos por cabeça Cristo Jesus. E nós somos o corpo de Cristo na terra. Os conselhos, todos espalhados pelas epístolas, né? Isso são conselhos de toda uma estrutura fundamentada desde os tempos passados. Nós vemos em Noé um homem na terra com o coração voltado para Deus. Noé, o Senhor achou graça em Noé, no meio de uma geração totalmente perdida, e que nos tempos atuais, os evangelistas, o próprio Senhor disse que a última geração seria como nos dias de Noé. Eles seriam carnais, eles seriam dados à carnalidade, eles seriam menos espirituais, eles se voltariam para as suas coisas. E o evangelho, irmão, como a centralidade de Deus, o poder de Deus, vem para fazer separação. Amém. Entre o que é terreno e o que é celestial. A igreja, irmão, não é dessa terra. A igreja está nessa terra, mas ela não é dessa terra. Nós estamos sendo conduzidos para herdar uma pátria superior, celestial. Então nós precisamos ser conduzidos. E quando Paulo também se refere aos coríntios, ele estreita a comunhão a nível, irmão, de paternidade no que diz respeito àqueles que nos ajudam. Nós não estamos sozinhos. Irmãos, nossos filhos não estão sozinhos. Existe uma cobertura espiritual. Na sua casa, existe uma cobertura espiritual. Existe um princípio estabelecido por Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e sendo os filhos, a família, debaixo dessa proteção. Esse é um lar normal, debaixo de um conselho que não saiu da nossa cabeça. E queria só remeter no Salmo 78, que o conselho, para nossa fundamentação, nosso crescimento, isso é um legado, irmão, geracional. Muitos deram a sua vida por isso. Irmão, não pensemos, os irmãos aqui são experimentados, sabem disso. Muitos derramaram sangue para hoje nós termos o que temos. Não foi barato, o preço foi caro. E há uma responsabilidade em nossos dias. O Espírito Santo tem ministrado isso a nós, irmão. Salmo 78, versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a quem? Aos seus filhos. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Nós sabemos que Jacó, a experiência de Jacó, ela remete à experiência de um filho. Jacó foi um filho de um grande pai,
Louvado seja o Senhor. E Isaac também teve experiências com seu pai. Isaac foi um grande pai. E toda uma geração, toda uma preparação, irmão, vem dos nossos antepassados, dos nossos pais. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma virgem, para nos confirmar, para nos religar, para estar dentro de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, então não é simples a nossa vida, o que vivemos. Existe um peso de uma geração que veio atrás de nós. E existe também uma responsabilidade de uma geração que vai à frente de nós. Porque o Senhor nos corrige para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. E o texto de Hebreus continua. Segui a paz. E o que? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmão. E qual é o tempo da santificação? É o tempo que se chama hoje. Nós precisamos ser santificados, irmão. E os apóstolos, eles não se eximiram dessa responsabilidade quando eles transmitem isso às igrejas. Quando Paulo transmite à igreja, ele tem peso no coração. Lembra? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Corrieis bem. Quem vos fez retroceder? No caminho, irmãos, há pedras de tropeço. Nós não podemos desapegar da palavra fiel, irmão. Nós não podemos. E Paulo agora, como uma mãe, ele está sofrendo dores de parto. De novo, meus filhos, eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A gente vê hoje alguns jovens, irmão, compartilhando, servindo, né? E isso é bênção nos nossos dias, né, irmão? Isso é bênção, isso é maravilha, irmão. Mas isso não foi da noite para o dia, irmão. Não aconteceu. Bruno usou esse exemplo, né? Não aconteceu como um passe de mágica. Houve labor, houve misericórdia de Deus, oração dos irmãos, envolvimento, que se traduz como uma palavra, paternidade. Quantas vezes, irmãos, filhos de irmãos do nosso lado, às vezes até de irmãos muito consagrados, nos procuravam. Procurava você a mim, para compartilhar suas dificuldades, para compartilhar os seus temores. Por quê, irmão? Geralmente, muitos de nós não são honrados nos seus próprios lares. O próprio Senhor passou por isso. Não tinha muita honra de onde era. E não fez muitos milagres de onde era. Mas aleluia, né? Nós estamos dentro de um contexto, nós estamos dentro de um conselho que há sobre nós um pai que é superior. E um pai que cuida de nós. E Paulo, no seu conselho aos Coríntios, ele pôde falar: olha, diante dessa situação toda, uma situação muito preocupante, as igrejas da Galácia, igrejas novas, geradas sobre um chamamento, geradas agora sob uma perspectiva renovada, agora desciam pessoas que precocemente haviam crido em Cristo e estavam junto aos irmãos em Jerusalém.
E esses mesmos, sem autorização nenhuma, desce a um lugar chamado Galácia. E vai à Galácia, irmãos, para induzir e até mesmo querer obrigar os irmãos a praticarem coisas da antiga dispensação. Agora existia uma exigência para o evangelho. Se não forem circuncidados, segundo a lei de Moisés, o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Isso era o quê, irmão? Isso era um elemento chamado fermento no evangelho, em que em tempo nenhum os apóstolos se submeteram. Então a igreja hoje, como a noiva de Cristo, nós os irmãos, nós não estamos sozinhos. Ainda que tivesseis muitos preceptores, muitos tutores, Apolo, Pedro, qualquer outro, não terias, contudo, muitos pais. Porque a questão da edificação, ela passa pela questão da paternidade. Ela passa pela questão do apacentamento. E os pastores são como pais. Lembra que Paulo dizia, dia e noite derramava lágrimas. Quem é que derrama lágrimas pelos seus filhos? E o Senhor quer nos conformar à sua imagem. Porque o próprio Senhor falou, ó, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Por isso nós somos submetidos, irmão, a um conselho de comunhão. Nós fomos salvos pela graça, nós andávamos segundo o curso do mundo, e até mesmo hoje, se nós não estivermos debaixo de uma autoridade espiritual, de conselho, de comunhão, nossos lares, nossas comunhões, nosso devocional diário com Deus, irmão, nós temos tendências a nos vagarosamente, como Ló, né? Armar nossas tendas para Sodoma e Gomorra, para conselho de coisas que os nossos olhos julgam ser bom. Por isso há aí um freio, irmão. O nosso Pai é sábio. Sabe, Marcelo? Ele te colocou numa relação familiar, não somente para ser feliz, mas para ser restringido. Para a gente aprender a como caminhar, para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender a reconciliar, para a gente aprender as lições de humilhação. Nossos filhos, muitas vezes, irmão, né? Nossos filhos. E tem filho novo, está vivendo uma fase da vida, mas daqui a pouco fica adolescente. Daqui a pouco fica jovem. O cabelo branco aparece. Por quê, irmão? O Senhor quer nos tratar progressivamente até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos sendo encaminhados nessa trilha, certo? Esse conselho de Paulo, principalmente para os coríntios, irmão, tem enfoque aí na igreja em Corinto. Paulo fala sobre o ministério do Espírito, irmão. Todos os conselhos que recebemos estão atrelados ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos governa. O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo é que nos exorta, por meio de cada um. Nós precisamos, irmão, discernir o Espírito Santo em nossos dias. O falar do Espírito Santo.
Porque em nossos dias pode ter vários tipos de falar. Talvez muitos digam que estão falando pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos discernir de onde é a voz. Ainda na mensagem de ontem, acho que na mensagem da manhã, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. E os nossos pais falaram no passado pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho, que se tornou herdeiro de todas as coisas. Irmão, nós não podemos negligenciar o Evangelho. E João, finalizar, João, ele dá o conselho aos irmãos, às 3 gerações, aos pais, aos filhinhos, aos jovens. É isso que Bruno compartilhou também, né? Na igreja, irmão, não é uma padronização, não é uma escola de doutrinação. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a família de Deus, ela é o edifício de Deus, mas nós não podemos esquecer, ela é o guerreiro também de Deus, ela é a noiva de Cristo. João dá conselho, finalizando 1 João, aleluia, Jesus é o Senhor, glória a Deus. Filhinhos, 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Louvado seja o Senhor pelo conselho de Deus em sua escritura desde o princípio. E é justamente o que João faz ao sair de Patmos ser enviado para a Ásia. Ele remete os irmãos à simplicidade, ao começo de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, a nossa origem é Deus. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Nós começamos em Deus, nós vamos terminar em Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Porque conheceis, pais vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem vencido o maligno. Na presente geração, irmão, muita experiência que a gente vive, muita coisa que a gente fala, ainda denota o caráter jovem ainda que há em nós. Mas os jovens, ainda mesmo que jovens, com pouca maturidade, vence o maligno. Por que nós vencemos o maligno? Nós temos força em nós mesmos para vencer ele? Não temos força em nós mesmos. O que o maligno fez a respeito da identidade de Cristo? O maligno no deserto, o Espírito Santo conduziu o Senhor para ser tentado no deserto. E depois de 40 dias,
em jejum, ele foi tentado. E qual foi a principal tentação? A respeito da sua identidade. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, ordena. Está vendo isso tudo aqui? Mostrou todos os reinos. Se me adorares, darei as autoridades. E o Senhor repreende ele. Por quê? O Senhor tem identidade. Ele sabe quem é o Pai. E ele é formado. Ele é filho do Pai. Ele tinha acabado de ser batizado. Os céus tinham se abertos. Se abriram os céus. E uma voz, uma pomba desceu. E a voz ecoou diante ali, ó. Este é o meu filho amado. Este. Então nós não estamos aí, irmão, soltos. Nós estamos atados a uma paternidade celestial. Nós estamos sendo cuidados. O nosso Pai nos ama, mas o nosso Pai também nos exorta. 2 exemplos. No Novo Testamento, muitos foram disciplinados. Muitos. Mas existiram pelo menos 2 casos clássicos, que foi uma disciplina no corpo. Mentir ao Espírito Santo, disciplina no corpo. Ananias e Safira, morte. Porque Deus é santo. Ele não compactua. Por isso nós precisamos dele. Por isso nós nos humilhamos diante dele. E por isso nós estamos sendo encorajados a prosseguir. E aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Somos os da fé para a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma, irmão, está totalmente atrelada ao galardão do reino, à dispensação vindoura. E está chegando o tempo do fim. O Senhor está chegando. Há uma responsabilidade sobre nossos ombros. Nós, por um lado, somos fracos. Por um lado, nós não conseguimos. Mas, por outro lado, nós cremos naquele que nos fortalece. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós, irmão, precisamos, sim, nos fortalecer mutuamente. Nós precisamos nos exortar mutuamente no tempo que se chama hoje. Amém. A fim de que nenhum de nós caia no engano. Mas possamos entrar e o Senhor nos chamar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, vale a pena perseverar. A caminhada está chegando. Persevera até o fim. O tempo está chegando. Que Deus nos abençoe.